Mais um vídeo para a playlist do Aplicando Boas Práticas no Gradiente Model A1. Hoje eu queria falar sobre o sistema de proteção contra alta temperatura e proteção contra tensão DC na saída. Então isso é uma coisa que muita gente acaba tendo muita dúvida aí, né? E eu queria falar um pouco sobre isso. Bom, esse amplificador então ele tem esse sistema de proteção. Então a primeira função desses relés aí é a função de delay. Então notem aqui que quando eu desligo aqui, ele tem um delay, né? Então demora um tempo até ligar. Isso é para que o amplificador dê uma estabilizada antes de conectar ele nas caixas. A outra função desses relés aí é a proteção contra DC. Então essa placa aqui monitora a tensão DC, né, na saída dos dois amplificadores, né, do esquerdo e do direito. Então quando tem mais de 1 volt DC na saída, essa placa aqui ela tem esse comparador de tensão e ela manda os relés desligarem. Então esse é um dos motivos pelo qual o amplificador às vezes pode desarmar, né? Então se por acaso o offset aqui estiver desregulado, né, estiver colocando, por exemplo, 1 volt na saída, né, DC, né, tensão contínua, a placa lá, né, vai identificar isso e vai interpretar como tensão DC na saída, tá? Então qualquer um dos dois canais aqui que possa estar desregulado, né, o offset, a tensão de offset, o amplificador passa a interpretar isso como DC na saída e ele desliga ali os relés de saída, né? Outra situação que ele pode desligar a saída é por temperatura, né? Aqui no dissipador, atrás do capacitor aqui, desse capacitor verde, tá? Tem um componente ali, né, que ele é sensível ao calor e conforme ele for aquecendo ele muda a condutância e a placa aqui detecta isso, né? Então quando aquele sensor de temperatura ele ficar muito quente, o sinal dele vem até essa placa aqui, tá? Tem uns fios lá embaixo que trazem o sinal daquele PTC lá, o NTC, trazem até aqui, e essa placa interpreta isso. Quando chega num ponto X, ela manda desligar os relés de saída, né? Então, esses são os três motivos, digamos que principais, né, pelos quais os relés se desligam. Então, isso, digamos, foi o que foi projetado, né? Precisa aquecer muito mesmo esse dissipador, tá? Para que aquilo lá, né, a placa desligue os relés de saída. Então, a temperatura aqui, né, para chegar aqui uma temperatura que ele desligue é muito alto, tá? Demora muito para ele aquecer a ponto de desligar a saída, tá? Então, esses são os motivos esperados que fariam o amplificador desligar as caixas, né? Então, tensão de saída aqui, bias, né, desregulada. Então, também bastaria que um transistor entre em curto daqui da saída, né, que aí vai o mais B ou o menos B lá para a saída. Então, aí a placa manda desligar, né, os relés, né? Ela nem arma os relés, né, porque já o amplificador starta com essa condição de DC na saída. Então esse também é uma situação esperada, né? Quando um transistor aqui entra em curto, né, vai ter DC lá na saída. O relé não vai ligar, né, justamente para não danificar a caixa acústica. Porém existem motivos, digamos assim, inesperados que podem causar o desarmamento dos relés. Essa fonte aqui ela serve tanto aos VUs quanto a própria placa aí, né, que tem esse CI, né, que tem que ser alimentado. Então essa fontezinha serve para duas coisas, para o VU e para essa própria placa de proteção, tá? Então esse capacitor aqui, se eu não me engano, o valor original dele é 470 microfarads, tá? Se ele estiver ruim, a placa aqui de circuito vai analisar errado. Ela vai achar que está muito quente ou que vai achar que tem DC na saída e vai armar prematuramente, né, ou erroneamente. Então, eu costumo colocar aqui mais capacitância, tá? No mínimo 1000 microfarads, tá? Ou 2200 microfarads por 35, tá? Aqui tem em torno de 22, 24 volts. Então, essa tensão é a que faz esses relés aqui ficarem armados, né? Então,
Se esse capacitor aqui estiver ruim, essa tensão vai baixar e os relés não vão conseguir armar direito, né? Ou eles vão ficar no limiar de estarem armados ou desarmados, né? Então eles vão ficar, digamos, chaveando. Tá. Esse é um dos motivos, tá, de a placa desarmar sem ser um dos motivos realmente idealizados, né? Que é descer na saída, temperatura, retardo aqui da hora que a gente liga. Outro problema que pode acontecer, tá, é o seguinte: como o VU e a placa da proteção são alimentadas com a mesma tensão, basta então que um desses LEDs aqui entre em curto, que a placa da proteção ela não vai funcionar direito. A gente tem que cuidar do VU, tá? Porque se o VU tiver com problema, ele pode fazer a placa da proteção desarmar. Aqui atrás, notem, ó, tem todos os CIs, né? Então basta também que um desses CIs aqui entre em curto, a gente interrompe essa alimentação aqui desse VU, e se o amplificador passar a se comportar certo, né, o problema está aqui na placa do VU, né? Então tem que trocar algum LED aí ou algum CI aí que está com problema. Outro problema pode acontecer, né, nessa chave aqui, ó, a chave Power, tá? Então se essa chave aqui tiver com problema, ele vai desarmar na hora errada, tá? Eu vou aumentar aqui a tensão de saída aqui do amplificador, tá? Ó, desarmou, tá? Deixa eu baixar aqui. Tô aumentando o sinal aqui aos poucos, tá? Ó, chegou a um limiar que ele desliga, ó. Fica ligando e desligando, tá? Então, esse sistema aqui Power, tá? Full e 1/3, ele não analisa a potência, ele analisa a tensão. Então, aquela placa lá, né, num certo nível de tensão, ela manda desligar. Então, quando a gente coloca aqui 1/3, no caso daria 1/3 da potência, né, em 8 ohms. Mas na verdade ele só analisa a tensão. Então, que nem aqui, ó, não tem caixa acústica nem carga ligada, né? Mas a placa fica analisando a tensão. Então, quando a tensão passa de um limite, né, ele manda desligar os relés. Então, ó, ligou, ó. Se essa chave aqui tiver com problema, o amplificador vai acionar o relé, né, vai desacionar os relés prematuramente. E no caso o amplificador está com a chave, né, na posição normal aqui, que está tudo certo, né? Só que de repente a chave não está atuando internamente, né, e o amplificador está ficando na situação de 1/3, ó. Então ele faz isso aí, tá? Então eu vou mostrar aqui ele por baixo. Eu tô com ele ligado ainda, né? Então aqui é aquele capacitor que eu mostrei lá em cima, tá? Aquele que eu sugiro que seja de 2200 por 35. E essa fonte aqui alimenta tanto o VU, né? Vem por esse fiozinho vermelho aqui, ó, e vai lá pro VU, tá? Quanto a própria placa da proteção. Então é a mesma fonte para as duas coisas. Eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou colocar um resistor aqui em paralelo com essa fonte, tá? E a gente vai ver. O que a gente vai fazer? Vai abalar aqui a tensão da placa da fonte do VU e da proteção. Veja o que acontece. Ó. Tá? Ele desarma quando eu faço isso. Ó. Então, qualquer coisa que abale essa tensão aqui, tá, desse capacitor, né, que é a fonte desses dois sistemas, faz com que a placa da proteção ela não funcione corretamente. Então a gente tem que cuidar, né, para que tenha aqui os 22, 24 volts, né, nesse ponto. E cuidar da saúde do VU, o VU tem que estar bem, né, para que a placa da proteção aqui não desarme incorretamente. Tem que cuidar da chave aqui, a chave tem que estar com a fiação ok, né, para não, digamos, ficar armada, né, de repente ela estraga na posição armada, tá? Aí o amplificador está sempre em 1/3. O VU então pode estar com algum problema, né? Fazendo com que a tensão aqui da fonte baixe. Outro detalhezinho, tem um sensor aqui nessas placas, né? E tem um fio aqui que é responsável. Se eu não me engano é esse laranja aqui, tá? Esses fios laranja, se eu não me engano. Deixa eu ver, olha aqui, ó, vem um laranja de uma placa, tá?
e vem outro laranja da outra placa, ó. Então, esses dois fios laranjas são o retorno dos sensores. Se os sensores lá nas placas estão com problema, tá? Estão quebrados ou alguma coisa assim, a placa também não vai trabalhar direito, né? Então, esses sensores têm que estar ok, né? Para que o sistema aí de proteção do Gradiente Model A1 funcione corretamente. O Gradiente Model A1 ele não aciona a proteção, tá? Não aciona o overload aqui, se não for um problema real, no caso de temperatura, né? Tipo, aqui os dissipadores chegando a 100 graus, né? Provavelmente é uma temperatura alta assim. Eu não sei exatamente, um dia até eu vou medir, né? Ou pode ser que tenha DC na saída e a placa vai estar desarmada, né? Com os relés desarmados, de maneira correta, né? Então vai estar interpretando realmente um erro do sistema, né? Se tiver DC na saída, né? Ou se tiver muita temperatura, a placa vai estar mostrando corretamente o overload aqui, né? Então vai estar protegendo o sistema. Agora, se por exemplo o VU estiver em curto, essa chave estiver com problema, ou esses sensores aqui, né, tiverem com problema, aí a placa vai estar acionando, digamos, de maneira errônea, né? Ela vai estar indicando uma coisa que é um erro, mas na verdade não é um erro dos erros esperados, né? Então é um outro erro, pode ser o capacitor, pode ser a chave, pode ser os sensores, né? Então a gente tem que cuidar desses itens aí. Então o Model A1, tá? Ele não desarma se ele não tiver problema, tá? Então não pensem em jumpear aqui o relé, tá? Porque não precisa. Cuidem do problema primeiro, tá? Porque o A1 não desarma de maneira errônea, né? Se não for esses problemas aí. Também tem um problema que pode ser o chip aqui, tá? Você nota que eu toquei o dedo aqui, ó. É bem sensível isso, esse comparador, ó. Então, o chip aqui pode estar com problema, tá? Então, tem que cuidar desses problemas, cuidando disso. Se isso tudo estiver ok, o A1 ele entrega toda a potência dele em 4 ohms sem que o relé desarme. Esse relé não limita a potência do amplificador, tá? Então, não pense em jumpear isso, porque se esse amplificador aqui danificar algum transistor aqui, vai descer para a saída aqui para a caixa acústica, né? Então, se for descer para uma caixa grande, né, com alto-falante de 15, sei lá, de 18, ele vai aguentar alguns segundos, né, com 50, 60 volts na bobina. Porém, se for uma caixa para equipamento de alta fidelidade, com alto-falante de 8 polegadas, 6 polegadas, ele vai danificar instantaneamente, tá? Se for 60 volts com uma bobina de alto-falante pequeno, ele vai danificar. Então não desliguem, né? Não jampeiem o relé do A1, porque isso aqui é um grande benefício que ele tem, tá? Esse sistema de proteção. A gente tem que cuidar dele, né? Para que ele proteja bem as nossas caixas, né? Às vezes uma caixa é mais cara que o amplificador. Então a gente tem que fazer uma certa preventiva para que o sistema responda, né, como tem que responder, né? Então, essa placa aí foi feita para proteger contra DC, né, foi feita para dar o retardo na hora que a gente liga o amplificador, e foi feita para proteger sobre a temperatura, né? Então, ela faz essas funções bem, né? Porém, a gente tem que cuidar, né, dos periféricos aí, do sistema, para que isso aí funcione corretamente, né? Então, verificar os sensores, né, de calor, verificar o VU, né? Então, para desligar o VU, seria só desligar esse fio vermelho aqui, ó. Então, por exemplo, o amplificador está acionando a proteção na hora errada, né? Não tem DC na saída e não está superaquecido. Então, se eu desligar esse fiozinho vermelho aqui e o amplificador começar a funcionar corretamente, né, a placa de proteção começar a funcionar corretamente, o problema tá no VU, né? A gente tem que ver lá o que tem no VU de errado e corrigir, né? Então, basicamente é isso. A gente tem que cuidar, né, ver se tem a tensão correta aqui, né, no capacitor. Se tem, pode ser que algum LED em curto faça com que essa tensão baixe durante o uso do amplificador, né? Então, a hora que vai acender o LED em curto, ou que aciona o CI do VU em curto, né, a tensão aqui nesse ponto baixa, né,
e o relé aqui desliga, né? Daí apaga o LED, a tensão aqui volta, né? E o relé liga de novo, né? Então ele fica nessa, né? Então é bem simples de cuidar aí do sistema, né? Tem que só atentar alguns detalhezinhos aí, né? Para que a gente mantenha o sistema de proteção do A1 funcionando corretamente. Esse sistema é muito bom, tá? É um sistema de proteção exemplar, tá? É só a gente cuidar dele que ele funciona muito bem. Então era isso aí sobre a proteção do Gradiente Model A1. Um abraço.